Começar a matéria. Como eu lhes disse, a primeira parte trata dos pronunciamentos judiciais vinculatórios. E eu vou mostrar mais precisamente para os senhores, a partir do próximo encontro, onde eu espero que tenha mais gente, e vai ser um encontro todo dedicado para a aula propriamente dita. Esse primeiro encontro teve esse fator procedimental, assim dizendo, mas eu já quero adiantar para os senhores que a finalidade desse sistema de vinculação é contornar um problema que a teoria do direito, não foi direito processual, a teoria do direito teve, que atua no sentido da abertura do sistema jurídico. O sistema jurídico ele sai de um sistema encapsulado, enclausurado, sistema fechado, aonde já se foi inclusive proibido expressamente a interpretação pelo juiz. O juiz tinha que reproduzir literalmente o que estava no texto da lei, juiz boca da lei. E aí, como medida de solução desse fenômeno, nós tivemos uma abertura sistêmica provocada por alguns fenômenos de que nós falaremos mais detidamente na próxima aula. Mas essa abertura, ela nos trouxe também alguns sérios problemas. Em especial, falando para um sistema jurídico do civil law, em especial, a desintegração do sistema jurídico. Quando você vê na Constituição que todos são iguais perante a lei, e hoje em dia a construção que se faz é de que todos são iguais perante o ordenamento jurídico, né? Nós vamos passar por esse contexto de que a lei não representa todo o direito, que hoje em dia, quando se fala em legalidade, né, os autores mais atualizados de direito administrativo não falam em legalidade mais, falam em juridicidade. A legalidade jurídica no sentido amplo. Porque se você for extrair legalidade do ponto de vista estrito, literal, a lei não dá mais que a Constituição. Em juridicidade, você inclui a Constituição. Então, essa ideia de que todo o direito estava concentrado na lei, no ato do legislador ordinário, caiu por terra. E em contrapartida, algo que não é saudável, e isso tem se mostrado cada vez mais claramente no nosso direito, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, é o fato de que cada juiz tem uma posição diferente. E como é que você vai conceber a igualdade perante o direito, igualdade perante a lei, que é a igualdade perante o ordenamento jurídico, se cada juiz interpreta aquela lei de um modo distinto? Então você imagina, dois consumidores compram o mesmo lote do produto, não o mesmo produto, né? A mesma mercadoria, cada um leva a sua embalagem para casa. A mesma fórmula, a mesma situação. Sendo objetivo, estão na mesma situação fática. Compraram o produto, ingeriram o produto, tiveram danos. Os dois vão a juízo. Os dois vão a juízo, pretendendo dano. Um ganha, outro perde. Como é que nós podemos dizer que a lei, o fenômeno jurídico, o ordenamento jurídico, foi aplicado de um modo igual para esses dois sujeitos? Não foi. E era o que mais acontecia. Nós vamos ver também que a divergência jurisprudencial, que é esse fenômeno, ela não é um mal em si. Ela não é, por ela mesma, isoladamente, analisada no laboratório, só um mal. Ela pode ter até um sentido positivo, e realmente tem, que é o do amadurecimento do direito, a evolução do direito, a construção de ideias. Mas vamos levar ao extremo. Como conceber que aquela questão jurídica que foi decidida no primeiro plano, aí subiu, e no plano dos tribunais intermediários, teve solução divergente também, aí subiu para o STJ,
para o STF, até que esses tribunais superiores se manifestam e depois de todo esse esforço de amadurecimento do direito, ainda continua cada um entendendo de um jeito. Qual o sentido lógico disso? Em qual empresa que o porteiro não vai submeter à determinação do CEO, do diretor? Se ele não o fizer, a solução todos nós sabemos. E não é porque essa questão do capitalismo, é hierarquia. Como é que eu, tendo sido mandado numa reunião de utilizar um sistema virtual, esse que nós estamos utilizando, como é que eu vou virar para o meu superior, para a coordenação, para o diretor, para o reitor, eu não vou usar. Eu vou continuar recebendo e eu só vou dar aula presencialmente. Eu não uso ferramentas eletrônicas. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Ah, lá tem solução. A solução é capa fora. Tá bom. Você continua sua vida com o seu sentido profissional do jeito que você entende, mais adequado, mas não dá para ser aqui. Não está atuando de um modo consentâneo com a linha da instituição. E no juiz? E o jurisdicionado? O que o jurisdicionado pode fazer? Ele recorre enquanto tem tempo, falaremos também aqui dos recursos, tenta reverter, mas e se calhar de pegar um juiz que não pensa como ninguém? Todo o Brasil pensa de um jeito, o sujeito pensa de outro. Será que a liberdade judicial está nesse sentido? Ah, mas são muitos juízes, como é que vai controlar? Tá. Como é que pode todos os tribunais do Brasil inteiro pensar de um certo sentido? Inclusive o tribunal ao qual aquela Câmara está vinculada. Naquele tribunal tem 20 câmaras, 20 órgãos colegiados igual aquele. Todas as outras 19 pensam de um jeito. O Brasil inteiro e o próprio tribunal, 19-1. Aquela Câmara pensa de um modo diferente. Qual o sentido lógico disso? Ah, mas não é obrigado. Construção do direito, ok. Mas veja, você imagina se aquela Câmara que pensa de um modo distinto, ela está decidindo de um modo contrário a uma súmula vinculante. Aí faz sentido? Então é nesse contexto que surge esse fenômeno que é o da vinculação. É para solucionar, e nós falaremos melhor disso no próximo encontro. Vamos voltar a tudo isso. Mas é para evitar essa divergência jurisprudencial sem fim. E eu dizia, a divergência jurisprudencial não é um mal em si mesmo. Naturalmente você não vai forçar que todos os juízes pensem iguais, que todos os tribunais pensam igual. Mas a Constituição estabeleceu um órgão competente para sanar essa mazela. Para sanar, nem essa mazela, para sanar esse fenômeno, que é natural de se esperar. Então o Tribunal de Minas pensa de um jeito, o Tribunal do Rio pensa de outro. A decisão que tu recebestes num processo que você atua aqui no Rio, lhe é desfavorável. Você não gostou, perdeu. Mas se você fosse um cidadão brasileiro morando em Minas, você ganharia. A lei é uma só. O ordenamento jurídico é um só. Para o Brasil todo. Aí você vai para Brasília. Você vai para o STJ. E fala assim, STJ, a Constituição te atribuiu o papel de eliminar as divergências entre os tribunais. Estou te mostrando aqui um caso. Perdi no Rio de Janeiro, ganharia em Minas. Quero que você em cima decida, afinal de contas, qual prevalece. Aí o tribunal, aí o STJ define lá qual é o entendimento. A partir desse momento não faz sentido. Ele adotou o entendimento de Minas. Então você ganhou. Porque você perdeu no Rio de Janeiro, a posição do Rio de Janeiro era A de Minas é B. E o posicionamento B era favorável ao seu caso. Você perdeu no Rio, foi para o STJ, disse o STJ. É o entendimento B que deve prevalecer, de Minas. O que é natural se esperar depois disso? Que todos os órgãos judiciários brasileiros sigam o STJ. Pirâmide, né, meus amigos? Questão de quem está em cima. E a Constituição atribuiu essa função ao STJ. Definir a interpretação.
de um momento para cá, que não é só com o Código de 2015, o legislador cansou de só sugerir. Ele passou a mandar. Ele passou a dizer assim, ó, estão obrigados a seguir, ponto final, quem manda nessa porra sou eu. Já era lógico no sistema que um tribunal superior fixe uma orientação depois de 20 anos de discussão, o que não é em si ruim, são 20 anos de amadurecimento jurídico. O ruim é a perpetuação da insegurança. O ruim é o Tribunal Superior definir e o Tribunal do Rio continuar dizendo, não vou seguir o entendimento de Minas que o STJ determinou, não. Eu vou continuar dizendo o que eu quiser dizer. Não, mas aí, peraí. Mas aí, então, qual é a função de ter hierarquia? Qual é a função de atribuir ao STJ, na Constituição, a função de uniformizar o entendimento? Se cada um depois vai dizer o que quiser dizer. Aí me leva ao que o professor Alexandre Câmara já chegou a me dizer. Falou, Arthur, a nossa jurisprudência não é instável. Ela é esquizofrênica. É questão de maluquice. Não tem como você trabalhar num sistema desse. E ele me disse isso quando ele ainda era advogado. Mas, veja, eu estou de olho aqui na hora. Um dos papéis do advogado é dizer para o cliente qual é a interpretação do direito. O advogado não tem a função apenas de litígio, né? Naturalmente. Ele tem a função de assessoria jurídica. Então, o advogado, que é o que está na ponta, tem que poder dizer para o cliente, imagina uma empresa está consultando com o advogado, vai nesse sentido aqui, porque é isso aqui que tem que ser feito. Ah, mas por que, doutor? Porque o STJ determina assim. O STF, a questão tributária. Posicionamento do STF. Não vai fugir, é isso. Ah, então se eu for entrar com a demanda aqui, se alguém encrencar, eu estou seguindo o que o senhor mandou. Se eu for a juízo, o juiz vai seguir? Vai, pode ficar tranquilo. É isso que acontece? Então, não era, mesmo com o fenômeno da vinculação, continua não sendo. Porque nem todos entendem, nem todos concordam, e aí quem não concorda acha que só porque não concorda pode não fazer. É esse o contexto geral que nós vamos dedicar, como eu disse aos senhores, na primeira parte da nossa disciplina. Vamos falar da vinculação mais aprofundadamente a partir da próxima aula. O primeiro tópico que nós veremos, na verdade, são vários, vamos ver vários itens na próxima aula. Mas o que eu comecei esse discurso aqui com os senhores, era para mostrar algo que eu já afirmei aqui, que o Código de 2015 não foi o primeiro a tratar nem da vinculação, nem mesmo da preocupação da uniformização da jurisprudência. Então, na próxima aula, já passei aqui um cenário geral. Na próxima aula, nós vamos voltar a esse tópico, começando ali pela evolução histórica no direito brasileiro, nesse sentido, primeiro da uniformização e depois passando para a vinculação. Uniformização é como se fosse assim, um conselho do legislador a uniformizar. E a vinculação é o passo além. Não é meramente o conselho, é o faz porra que eu tô mandando. E mesmo assim não dá muito certo. Tá? É 8h20, né? Que eu tenho que parar. Acho que até que vai capaz de derrubar a turma aí. Que eu programei 2 horas, que é o tempo que eu tenho disponível para programar. Então vamos parar por aqui, meus amigos.